A cidade, a correria, os sonhos, todos cabem nessa visão. E aí eu te pergunto, quanto tempo você caminhou para chegar até aqui? Quantas vezes você ouviu que esse não era o seu lugar? A verdade é que nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo conquistar espaços que antes foram negados, trazendo a nossa voz, trazendo a nossa visão, trazendo o nosso jeito de fazer. Esse é o nosso tempo e esse é o nosso lugar. E a vista? Bem, a vista agora tem a nossa presença. Seja bem-vindo ao Retratos Femininos, o nosso encontro semanal que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país. Aqui a gente abre espaço para que você reflita, valorize e celebre a força que existe em cada jornada feminina. Hoje nós estamos no Parque Vila Lobos, em São Paulo, um refúgio verde no meio da cidade que nos convida a respirar, a se reconectar com a natureza e, por que não, consigo mesmo? Bem, o nosso bate-papo de hoje vai tocar a alma. Afinal de contas, ela é uma artista completa, com 17 anos de carreira, com as suas canções embalando mais de 20 trilhas de novelas, ela conquistou todo o Brasil. E o que é mais interessante é que em cada verso da sua canção, ela traz o que mais importa, sentimentos verdadeiros. Ela, Roberta Campos. Olá, tudo bem? Prazer. Tudo ótimo, prazer. A Biane, seja muito bem-vinda ao nosso Retratos. Prazer estar aqui. Vamos bater papo? Vamos. A gente preparou para você até um lugarzinho para você sentar, um piquenique para a gente bater papo. Maravilha. Eu queria começar falando com você um pouquinho de como você começou a gostar da música lá em Caetanópolis, Minas Gerais, na sua infância. Como é que foi? Eu sempre gostei, assim, tenho lembrança de sempre gostar muito de música, mas eu tenho um momento assim na minha vida que foi muito marcante, foi quando eu vi meu tio, o Zé, tocar violão, tio-avô, irmão da minha avó, tocar violão e cantar, era até a música Casinha Branca, que eu cheguei a gravar no meu disco também, o Todo Caminho é Sorte, e me lembro assim de ter sido invadida, né, por aquela vontade de tocar um instrumento também. Então eu acho que ali a minha arte foi de alguma forma tocada e eu comecei a ter mais vontade de alguma forma, mesmo que inconsciente por ser uma criança ainda, de viver essa música. Quantos anos você tinha? 5 anos. Bem pequena. Bem pequena. E aí eu soube que você começou a tocar violão com 11 anos. Sim. Foi o tio que ensinou? Não, na verdade, até tem uma história assim também, que eu acho que até demonstra um pouco como a música ela é forte, né? Tem uma potência assim na minha vida. Quando eu tinha 11 anos, meus pais se separaram, fui morar com os meus avós, minha mãe foi embora. E aí eu ficava muito triste pelos cantos. E uma tia falou que me levaria na casa de um vizinho chamado Celhão, para que ele me ensinasse alguns acordes. E ali ele me ensinou 3 acordes, eu dali para frente sou autodidata, né? Fui aprendendo sozinha. E essa paixão pela música, assim, de sempre... qualquer coisa que acontece comigo, é a música que está presente, é a música que eu uso, tanto quando eu componho, comecei a compor com 13 anos, tanto quando eu componho, quando eu canto alguma música que eu gosto, assim, que acaba me aliviando, me fazendo entender algumas situações. É a sua melhor forma de expressão? Minha melhor forma de expressão. Porque você é tímida, né? Um pouco tímida. Na verdade, eu mais sou tranquila. introvertida, né? Claro que a introversão ela tem a característica da timidez também, mas não é nem tanto a timidez. Quando eu chego num lugar, eu conheço a pessoa naquele momento, eu tenho essa necessidade de fazer uma leitura. Então, para você fazer a leitura daquele ambiente, você precisa primeiro observar e entender isso dentro de você, né? Entender as pessoas dentro do que você vê. Seu violão, ele é o seu xodó? Meu xodó, meu melhor amigo, assim. Inclusive eu tenho um violão lá em casa, que foi o que meu pai me deu quando eu comecei a aprender a tocar.
E eu tinha deixado, eu estou em São Paulo há mais de 20 anos, tinha deixado ele para trás. E aí, de repente, um dia, assim, eu falei, cara, eu vou pegar meu violão de volta. Eu tinha até deixado na casa do meu avô e tal, ele estava quebrado, estava zoado, assim. Aí eu demorei até achar onde ele estava, porque não estava mais com meu avô, não estava com um tio, não estava com outro. Aí estava com outro tio, que aí eu fui e falei, me devolvi o violão, posso levar? Pode levar. Aí levei no meu luthier, que ele deu uma arrumada nele, assim. E aí eu fiquei muito emocionada. Falei, como que eu deixei você para trás, sabe? Foi uma coisa, assim, um reencontro mesmo. E eu tenho vários violões e tal, mas sempre tenho um cuidado e cada um tem a sua parte especial, assim, na minha vida. História, né? Naquele momento. Cada um tem. Quantas histórias ele me acompanhou na parte mais difícil, assim, da minha vida mesmo. E eu fiz, por exemplo, a música de Janeiro a Janeiro nesse violão. Nesse violão? Nesse violão. Você fez ela em 99, Em né? 99. E é uma canção que até comecei a te falar, né, sobre como a música entrou na minha vida, essa relação minha com a canção, com a composição também. E, né, meus pais se separaram, minha mãe foi embora e eu, claro, uma criança rejeitada, né? Essa rejeição, ela sempre esteve na minha vida, assim. E é um buraco que fica que a gente não vai conseguir tapar, ele sempre vai existir, é uma cicatriz, né? E que às vezes a vida rodando em espiral, tem algum momento assim que eu vou trombar de novo com alguma sequela que tem dessa rejeição. Aí eu fiz a de Janeiro a Janeiro em uma situação que eu senti que eu queria traduzir o amor que eu gostaria de ter na minha vida. Meus avós me criaram com muito amor, né? Mas você ter um pai ou uma mãe que está ali, você não entende muito assim, ou o sentimento não, sei lá, não é muito claro de que você está recebendo o amor que é suficiente, né? Sempre parece que falta alguma coisa. E eu fiz essa música falando do amor num todo que eu gostaria de ter na minha vida. Então sempre, eu acho, né, que fosse constante, exato. Né? E por isso eu acho que é tão importante que toca tantas pessoas essa canção, porque ela fala realmente no amor num todo. Com certeza. E ela virou trilha 5 vezes de novela, 5 né? vezes, tocou em 5 novelas. É uma música assim que ela me traz muita felicidade, mas a felicidade maior mesmo é de saber o quanto as pessoas se conectam com ela. Muita criança autista, a mãe fala que consegue se comunicar e desenvolveu bastante assim através dessa música. Quando você vê esse tipo de retorno, você imaginava, lá em 2008, quando você produziu o seu primeiro disco, né? Que você fez tudo sozinha, independente. Para aquelas perguntas tortas. Que hoje você ia fazer coisas de viver, por exemplo? Então, eu vou até te dizer mais, vou te falar quando eu estava lá em Minas Gerais, né, com os meus sonhos e as minhas vontades, e sempre dedicando muito a isso. E assim, eu venho de uma família pobre, né, e numa cidade que é bem precária, assim, não tem várias coisas, na minha época faltava mais ainda. E daí, naquele momento ali, eu acreditei muito, sempre fui muito determinada. E eu posso dizer que eu sempre acreditei, e não assim claramente das coisas exatamente que iam acontecer da forma que acontecem, né? Mas eu sempre acreditei que a música, ela ia mudar a minha vida, ela ia me dar, porque ela sempre me deu perspectiva para dias melhores, para que eu pudesse ter essa troca com as pessoas. Eu sempre acreditei. Isso quando eu fiz bonito, genuíno isso, né? E quando eu fiz o Para Aquelas Perguntas Tortas, eu acreditei que aquelas canções estavam no caminho de chegar até as pessoas da forma que eu pensava lá atrás e não tive a oportunidade naquele momento, que eu não estava pronta também. E quando você ganhou um Grammy, por exemplo, como é que foi a sensação? Você já estava em São Paulo? Então, eu já estava em São Paulo, eu vim para cá em 2004 e, na verdade, foi uma indicação em 2016, eu não cheguei a ganhar. Mas achei interessante isso que você falou, porque, na verdade, eu ganhei muito. Né? Na verdade, eu não perdi nada, assim, mas eu ganhei muito com essa
indicação, estava morando aqui, tinha feito o disco todo com a Minha Sorte, que teve 5 músicas em novelas, é um disco que aconteceu muito e foi muito feliz, assim, tudo que eu tive de resposta desse álbum. E o Grammy foi a cereja do bolo para mim. Ter as músicas em novela ajuda bastante? Muito, muito. É uma divulgação diferente, né? As pessoas são atingidas, porque quando você escuta uma música, você tem aquela imagem, você sente ela. Por exemplo, você vai ter uma interpretação, as outras pessoas vão ter outra. Eu já fiz de uma forma imaginando outra coisa, assim. E as minhas músicas são muito imagéticas, elas já têm uma imagem, assim. E daí, quando vai para a novela, a pessoa sente junto com aquela história. E já tem uma interpretação ainda diferente. Eu vou pedir para você cantar pra gente de Janeiro a Janeiro. Sim. E vou falar pro pessoal de casa, que eu acho que você de casa já percebeu, eu falei no comecinho que ela coloca o que é mais importante nas canções, que são os sentimentos verdadeiros. Sim. A gente vai falar um pouquinho mais depois do intervalo, mas antes você canta pra gente? Retratos Femininos está apenas começando. As nossas histórias são diferentes. Cada mulher vem de um lugar, vem de uma vivência, vem de um tempo. Mas em algum ponto, todas se encontram. Que possamos juntas, mesmo com realidades tão distintas, seguir lado a lado. Voltamos com o nosso Retratos Femininos deste sábado e hoje o nosso bate-papo é com Roberta Campos e acho que você de casa, se assistiu o primeiro bloco, já se emocionou, já entendeu um pouquinho mais sobre ela e com certeza pensou na sua história, refletiu, valorizou alguma coisa que você já passou, se identificou. Acho que esse é o papel do programa. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, estou super feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz e você falou no comecinho ali, né, que você fez o seu primeiro disco sozinha, praticamente. Sim. Criou, produziu, enfim. E agora, 17 anos depois, você também fez a mesma coisa.
como é que foi para você pensar em Coisas de Viver Agora? E você mesmo disse, né, que você meio que conversou com as músicas, Sim. que se expôs ali, contou um pouco de você. Como é que foi isso? Então, eu vou até falar um pouquinho rápido assim sobre o Para Aquelas Perguntas Tortas, que é esse que eu fiz em 2008, que foi um disco que aconteceu no momento que eu tinha 130 músicas prontas, composições, e queria muito mostrar essas músicas para as pessoas. Na época tinha aparecido um site chamado MySpace e que eu vi uma possibilidade fantástica assim, de postar as músicas ali, pegar um link e mandar para alguém ouvir as minhas canções. E fiquei louca, como fazer? Não tinha dinheiro. Só que na época aconteceu um negócio legal que uma cantora chamada Duda Monteiro, que não canta mais, inclusive, ela gravou 2 músicas minhas. Aí eu recebi um dinheiro que deu para comprar, não foi muito assim, mas deu para comprar uma placa de som de 2 canais, um controlador MIDI, tudo básico, assim, microfone e tal. Eu gravei um disco de voz, violão e cello. E aí, como não dava para entrar em estúdio nem pagar ninguém, eu acabei fazendo tudo num controlador MIDI, que é um teclado também que eu comprei para poder fazer esse disco. E como é para você compor as suas músicas assim? Eu gosto muito de compor, que é uma forma que eu encontrei de falar comigo, né? Então é mais, além de gostar, assim, é uma necessidade também. Eu tenho às vezes momentos assim que eu preciso estar mais tranquila, parar. Eu tô na estrada, corre pra lá, corre pra cá, eu não consigo muito compor às vezes. Mas eu sinto, falo, nossa, eu preciso compor, preciso parar um pouco. É meio que preciso ir pra terapia, sabe? E é uma necessidade mesmo. E eu queria que você cantasse um pouquinho, pode? Claro. Até você comentou, né, sobre o Coisas de Viver, que é um disco mais íntimo, né? E eu falo das minhas dores, das minhas superações também. E é um lugar que eu acessei com essas canções um pouco diferente, assim. Não, acho que não que eu tenha acessado, mas a forma de falar, né? Acho que agora eu me senti mais livre, mais segura para contar mais, assim, sobre mim desse lugar, assim. As suas feridas, você acha que hoje é mais, não mais tranquilo, mas você consegue falar mais sobre isso hoje? Sim. Eu acho que para mim ficou mais natural de falar da minha história, sabe? De contar isso. E é engraçado que veio natural também, assim. Um dia eu comecei a falar, tipo, dos meus pais, né? Da minha mãe ter ido embora, assim. Veio natural, mas confesso que às vezes soa um pouco estranho. Teve um cara que ele foi contar a história da música e ele começa assim, ela foi abandonada. Ai, não, gente, calma, não sabe? é assim. Mas eu fui, entende? Mas isso soa um pouco ruim. Sim. Né? Então, eu ainda fico tateando para falar com jeitinho, né? E eu acho que também eu não preciso expressar dessa forma, que é a mesma forma no final das contas, né? Mas é diferente quando você conta a sua história. É bem diferente. Mas aí, quando eu ouvi, foi tipo, não, veio estranho, doeu, sabe? Né? Não, abandonou. Mas aí eu fiquei, mas é isso, mas é um pouco estranho. Mas hoje eu lido melhor, assim, 14 anos de terapia e nada como se conhecer mais, né? E é essencial, né? Você conseguir conversar e fazer terapia, se conhecer, ter a sua autocompaixão, porque a gente se culpa muito, né? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu sou assim? Enfim. Às vezes, aquele sentimento sem nome. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muito, o que eu tô sentindo? Por que eu tô com esse desconforto, assim, né? E hoje eu já consigo mais de ver e entender até de onde que veio, né? Mas na vida, o mais importante para que a gente caminhe e se sinta melhor e adequado e se encontre e veja o seu lugar no mundo, assim, é se conhecer. Com certeza. E é tão bonito, desafiador. Desafiador, dói. Dói. É doloroso, mas depois se acalma também. Quase me esqueci que era bobagem. E o dia acabou. A vida assim seguiu. Naveguei na proa da saudade. O mar me fez feliz.
amar me faz também. Invade o peito de sentir, transbordou a vida dentro de mim. Não segurei minhas águas. O vento me deu sua versão, tirou meu caminho de vez dessa contramão, dessa contramão. Naveguei na proa da saudade. Maravilhosa. Obrigada. Posso te convidar para a gente ir nas alturas um pouquinho? Vamos? Vamos? Claro. Então vem com a gente. A gente veio dar um passeio na roda gigante. Sim. Você gosta de ficar assim, observando tudo? de Eu um outro gosto. ponto? Muito. Acho gostoso, ainda mais aqui, né? Que dá pra ver muita coisa que normalmente lá embaixo a gente não consegue ter essa visão mais ampla, assim. Eu acho gostoso. Eu gosto de roda gigante. E é um lugar que nem parece que a gente está em São Paulo, né? Porque é mais calmo, É, bem tranquilo. Muito gostoso. O nosso programa chama Retratos Femininos e a ideia inicial é porque, diferente de uma foto que às vezes a gente posa para ficar bonita, o retrato ele meio que captura a nossa essência. Sim. Qual que é o retrato da Roberta? Acho que o meu retrato é de uma eterna sonhadora que quer... E que o maior sonho, assim, é de ter aqui dentro uma tranquilidade, sabe? Sentir a vida cada vez mais tranquila, que eu acho que tudo tá dentro da gente, né? Então esse autoconhecimento para mim desde sempre foi uma busca, e eu acho que nas minhas canções também essa busca acontece. Eu acho que eu faço arte também em busca dessa calmaria que eu busco para mim, para minha mente, assim, pro meu coração. E o que você quer pro futuro? Que ele seja tranquilo. Leve, tranquilo, feliz. E que eu acho que eu tô no caminho, assim, né? Com essa minha busca eu tenho tido resultados interessantes. Dá uma olhadinha. Obrigada. Esse é o nosso retrato de hoje, para que você guarde no seu coração. Ai, que legal. Alguns momentos que a gente foi tirando. Sim, a hoje. gente conversando. Aqui na Ai, roda. Que gostoso. Que legal. Que gostoso. Aí eu amo fotografia, sabe? Você gosta? Sim, eu tô num momento assim que eu tô estudando bastante. Eu não tenho tempo, né? Mas eu comecei a fazer uma faculdade online de fotografia. Que legal. Tenho câmera. Desde 2013 eu tenho câmera com lentes e tudo. Nossa, tô amando. E daí eu amo fotografar porque tem muito a ver com a minha música também. Que eu falei que a minha música é imagética, né? Uhum. E a fotografia, ela guarda o momento e eu sempre vou olhar essas fotos e vou lembrar desse nosso momento aqui, que está sendo muito gostoso. E a foto tem esse poder. Eu gosto bastante da fotografia. Ela adorei o eterniza, presente. né? Sim, demais, amei. Obrigada. Gostoso. Eu fico tão feliz. Eu vou te falar, é tão gostoso quando a gente admira alguém, né, pelo trabalho, pela história, e quando a gente conhece pessoalmente e a gente se encanta mais, eu vou dizer que eu me encantei ainda mais com você. Com a sua gentileza, com o seu amor, com o seu sentimento, com tudo que você já faz para todos nós, que acho que é visível para todas as pessoas, mas por você ter partilhado um pouquinho da sua história com a gente hoje, viu? Foi um prazer, foi muito gostoso o nosso encontro aqui, gostei muito de você também. Espero que a gente possa ter oportunidades assim como essa de
ter um bate-papo gostoso e que sempre, com certeza, vai acrescentar muito, né, para as pessoas, assim, essa troca de vida, porque nada mais é uma superação, né? A minha música é uma superação, né? A música, ela... Eu até tinha uma coisa que eu falava, assim, quando eu era adolescente e tal, que eu queria fazer meio pretensioso, né? Fazer uma música para mudar o mundo. Aí depois até parei de falar isso, assim. Aí esses dias mesmo, assim, faz pouco tempo, eu descobri que eu fiz. Eu faço música para mudar o meu mundo. Né? É o meu mundo que eu sempre quis mudar. Então, é isso. Essa é a minha história. E você transforma a de muitas outras pessoas. Obrigada. Isso é muito gostoso de saber. Gostoso. Você de casa, espero que você tenha gostado do Retratos Femininos de hoje. Sábado que vem a gente está de volta. Quero um abraço. Obrigada. Sabe o que eu penso daqui de cima? Que a vida dá voltas, como uma roda gigante. E nós, mulheres, sabemos como ninguém como se reinventar a cada rodada. A força feminina está aí, na coragem de começar de novo. Ouse ser quem você é. O horizonte daqui é lindo. Mas mais bonito ainda é quando a gente se enxerga como protagonista da nossa própria história.